Pai eterno, bondoso, justo e fiel, viemos a Ti, Senhor, nesse momento, pedir a Ti, Senhor, o impossível na vida de cada um. Porque o possível todos fazem, mas o impossível só Tu fazes. Por isso, no nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que Tu venha tomar o Teu primeiro lugar, venha colocar, Senhor, palavras de consolo, palavras de libertação, palavras de amor na vida de cada um que está na live, que vai entrar, que vai ouvir depois. Pedimos, Senhor, que Tu tome a apóstola Maria, Senhor, e que não seja ela, mas o Teu Santo Espírito a falar com as pessoas, a dirigir esse momento de ensino dessa palavra. Seja o Teu Santo Espírito fazer a obra. E vem, Senhor, e abençoa. Revela-te a Ti, Senhor, a vida de cada um. Revela-te, Senhor, na vida de cada um e dai, Senhor, direção, dai conforto, dai consolo, para que cada um possa compreender, Senhor, o que a Bíblia fala sobre nossas vidas, sobre o nosso passado, sobre cada maldição que tem, Senhor, que nós carregamos até o dia de hoje. E seja quebrado, que cada um possa ter determinação, possa ter discernimento de afastar da vida dele todo e qualquer mau pensamento, toda e qualquer dificuldade. Senhor, vem e abençoa a apóstola Maria para dirigir verdadeiramente segundo a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ver se ele vai iniciar. O que você está vendo aí, Marta? Nada. Não saiu nada? Desliga a sua câmera. Espera aí. Misericórdia. E o microfone? O microfone também. Vamos desligar aqui. Cadê Uzinha? Conseguiu? Eu acho que consegui. Conseguiu? Não. Não. Estou te vendo ainda. É só desligar a câmera que você vê. A transparência. Porque a câmera não está. Misericórdia. Apareceu aí a câmera sua? A hora que... Aí. É só clicar nela. Eu estou clicando. Aqui a câmera não está disponível. Ué. Ah, apareceu. Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Não, eu só posso tirar a minha. A hora que você entrou, estava aparecendo. Agora não está mais aparecendo. Apareceu e eu saí. Espera aí. Você saiu da câmera agora. Então, vamos voltar lá na transparência para ver. Ela está aí. Não. É. Eu vou lá mexer. Vai. Deixa, você está aí ainda? Se você está aí, então é porque não desligou a câmera. E precisa desligar para aparecer a transparência. A câmera e o microfone.
Aí, agora, glória a Deus. Fica com o microfone ligado só para confirmar se você está vendo. Tô vendo a transmissão. Que bom. Ô, Marta, e para todos que possam ver esse trabalho, o objetivo desse trabalho não é defender, eu já disse isso uma vez, não é defender tese, não é fazer nenhum trabalho acadêmico, mas é tentar descobrir o que a Bíblia fala desse assunto, desde o princípio. Não é tentar combater que Jesus na cruz, ele perdoou, não perdoou os nossos pecados, porque o nosso grande problema é que a grande maioria dos cristãos ainda não leram a Bíblia completamente. Então, são vários anos orando na igreja e tudo, mas não leu a Bíblia ainda de capa a capa. E o objetivo desse trabalho é isso, é trazer à nossa memória que a questão de maldição é uma questão bíblica, não é uma questão teológica, não é uma questão só teológica, não é uma questão discutível. A Bíblia é que deixa situações e traços nela para poder a gente tratar desse assunto. E é isso que a gente está fazendo. Mas hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar o que Gênesis, as maldições lançadas contra o homem, a natureza e a criação no livro de Gênesis. E passando do livro de Gênesis, a gente entra em Israel. O que é que Israel fez? Isso aí é para as próximas aulas. Mas vamos continuando aqui. Os juízos de Deus e relações com o homem pecador. Causas do dilúvio. Muito se tem discutido sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens de Gênesis 6. Os estudiosos da Bíblia realmente não conseguem entrar num acordo sobre esse tema. A Bíblia fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que as filhas de Deus... Aqui na continuidade tem o texto. Existem várias opiniões sobre o assunto, porém, nosso objetivo aqui não é este aspecto deste texto, mas sim o juízo de Deus ocasionado por todos os acontecimentos gerados. Isso aqui é o nosso objetivo, não é discussão sobre isso ou aquilo. Em Gênesis 6, 1, 3, está escrito assim: e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Uma coisa que eu acho incrível sobre certas teologias, certas teses levantadas, é que quando a gente trata de bênçãos na Bíblia, todo mundo vai no Novo Testamento, no Velho Testamento, e diz que somos a Israel de Deus, e Deus prometeu. Quando a gente quer ver as promessas de Deus para nossas vidas, a grande maioria do tempo a gente pesquisa no livro de Salmo. Quando a gente quer aprender a orar, vai para Salmos. Quando a gente quer saber as profecias sobre Jesus, a gente vai para o Velho Testamento. As promessas de Deus, o que Deus fez para Israel, quando a gente está no sufoco
pouco a gente vai lá no Egito, como é que Deus tirou Israel do Egito, e a gente toma posse dessa palavra, e a palavra continua fazendo os seus efeitos nas nossas vidas nos dias de hoje. Mas quando a gente trata de maldições hereditárias, aí tem um pensamento assim que é só o Novo Testamento. Quando a gente trata das nossas obrigações, dos nossos deveres, de dizimar, de participar, de ter responsabilidade, de sermos fiéis, quando a gente trata disso, tem sempre alguém que vai dizer, não, a Bíblia diz que Jesus já fez isso, então a gente não precisa fazer isso aí. A gente não precisa dizimar, porque no Novo Testamento não tem dízimo, não se fala de dízimo. Mas a questão para a nossa vida diária, Jesus não anulou o Velho Testamento, ele cumpriu o Velho Testamento. Então, com essa atitude de Jesus de cumprir o Velho Testamento, é que não está anulada. A única coisa que ele cumpriu e foi anulada foi o sacrifício para se chegar a Deus. As outras coisas, a gente não pode fazer seleção. As bênçãos eu procuro onde a Bíblia está registrada que tem. Mas os meus deveres e obrigações eu vou procurar só no Novo Testamento. Não existe isso. E aqui nesse texto, eu estou falando isso porque nesse texto está dizendo assim, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu vejo aqui nesse texto Deus se comportando como pai. É a primeira manifestação de Deus, aquela posição que a gente tem com o filho é teimoso, obstinado, o filho é difícil. Chega um dia que eu vou parar de brigar com essa criança, porque não adianta, ela não me entende. Então, Deus, ele também reagiu como um pai nesse momento, um pai decepcionado. Eu cheguei a esse ponto com a minha filha, eu não vou mais me aborrecer com o que ela está fazendo. E creio que nós todos, como pais, como seres humanos que geramos filhos, nós temos essa reação. Isso aqui não é uma reação de um Deus que dono de todas as coisas, mas é aquela parte dele que nós temos, a paternidade de Deus em ação. Deus muda, e nesse pensamento dele aqui, nessa palavra, nessa colocação dele, ele muda a sua forma de tratar com o homem. Mostra que Deus está sempre na luta, ele não perdeu o hábito dele para que o homem não perdesse sua espiritualidade. Até esse momento aqui, Deus estava lutando para que o homem não perdesse, não fosse só carne, não perdesse aquela identificação com ele. E nessa luta dele, ele fez muitas coisas. E aqui ele diz, Deus não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aí, para ele não contender com o homem, ele fez algo, o que nos leva a pensar é que até aqui Deus estava tratando o homem como sua imagem e semelhança, ou seja, um ser espiritual. Ele estava tratando o homem com a identidade dele. Eu sou espírito, dei espírito a ele, e ele é igual a mim, meu amigo, ele é meu amigo. Até aqui, porque ele também é carne. Aí Deus declara a parte carnal do homem. É ressaltada a condição do homem carne.
diante de Deus. Sabe, assim, aquele momento que na vida da gente, a gente diz, ih, caiu a ficha no vocabulário do dia de hoje, transculturando essa expressão de Deus, que não tem nada a ver a posição de Deus com a nossa posição, mas nós copiamos, porque temos o Espírito dele em nós. É ressaltada a condição do homem em carne. Porém, os seus dias, aí Deus lança mais uma maldição que diz, mais um juízo. Porém, os seus dias serão 120 anos. Mais tarde, Deus vai diminuir estes anos, novamente. Mas aqui, fim de 120. O homem vivia 980 e poucos anos, 970. E aqui o homem passou a viver menos de 10%, ou no máximo 10% do que viveu todos os antepassados dele. Deus colocou um limite na carne. Deus colocou um limite do tempo da carne permanecer como invólucro do espírito dele. E nisso aí nós podemos ver até o dia de hoje. Isso é válido também para os nossos dias. Porque esse tempo de vida, quem vive 100 anos agora, 120 anos, não é nem... assim, é algo extraordinário, vai para o Guinness, é algo extraordinário. Mas Deus deixou isso lá atrás. E em Gênesis 6, 5, 14 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso aqui, Deus continua se relacionando com o homem se misturou, o homem se casou com quem quis, mas uma coisa que o homem não conseguiu foi optar pelo Espírito de Deus que estava nele. O Espírito de Deus foi contaminado pelo mal e a carne tomou conta e o homem não conseguiu mais ter identidade com Deus. E Deus, ele visitava normalmente o ser humano e viu que esse ser humano estava corrompido. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave no céu, porque me arrependo de os haver feito. Essa palavra, me arrependo, Deus arrependeu-se, o versículo 6 nos diz que Deus se arrependeu ou mudou sua vontade a respeito da criação do homem. Isso é linguagem de acomodação. Deus está falando como se ele fosse homem, como eu coloquei aqui, pai. Ele estava falando, a minha criação, tudo que eu criei continua do mesmo jeito. Mas o homem, que era minha obra-prima, ele se corrompeu de uma tal maneira que eu não me encontro mais nele. Estritamente falando, Deus nunca muda a sua vontade, pois seus planos são eternos e imutáveis. Isso está em 1 Samuel 15, 29 e Romanos 11, 29. Os planos de Deus são imutáveis. Deus não muda, mas aqui ele estava falando como um pai. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E Deus, mais uma vez, programa um juízo sobre o homem. Mais uma vez, ele programa uma destruição total. E nós sabemos que temos mais uma destruição total programada para o futuro.
não nos mesmos moldes dessa passada, mas tem uma profecia. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, que tem uma profecia que a humanidade terá que cumprir. E essa profecia foi dada por Deus, é um juízo de Deus. Em Gênesis 6, 11 e 12, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A questão da corrupção é a identidade de Deus. Qualquer coisa do bem que identifica com o Espírito de Deus estava corrompido. E isso, se nós vermos a humanidade hoje, nós estamos caminhando para os mesmos resultados de corrupção do Espírito de Deus em nós. O homem, ele trabalha tanto na carne e fica tão violento, tão desumano, sem ausência de Deus, que Deus olha para isso e não suporta, porque ele não encontra identidade com ele no homem. A troca da espiritualidade pela carnalidade do homem foi a causa principal do dilúvio. Isso aqui é uma observação que nós precisamos tomar cuidado, porque aqui nós estamos falando, nesse texto, é a criação como um todo. Toda a criação tudo que Deus criou, agora está reservado para o fogo. E isso a Bíblia quem diz, não sou eu que estou dizendo, não. Então, isso é a troca da carnalidade pela carnalidade do homem, da espiritualidade pela carnalidade. E nós estamos vivendo isso novamente. Em Gênesis 6, 11 a 14, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Tem uma coisa que Deus não suporta, é a violência. A violência humana fere Deus profundamente. E nós precisamos ver nessa questão de maldições hereditárias as violências que nós praticamos dentro dos nossos lares, a violência que foi praticada pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. E por isso eu sou violenta, porque eu reproduzo aquilo que eu aprendi. Então, uma coisa que aborrece a Deus terrivelmente é a violência da humanidade. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a batumarás por dentro e por fora com betume. Aqui temos a primeira menção, a primeira manifestação da graça na Bíblia. Ela ocorre durante a época de maior depravação do homem. A graça de Deus pode parecer muito restrita aqui, mas vamos lembrar que através deste único homem, a raça humana foi preservada. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 10. Por que eu decidi ressaltar a graça de Deus aqui nessa questão de Noé? É porque nós vivemos sobre a plenitude da graça de Deus hoje. Então, só existe maldições hereditárias se nós não a encararmos como algo sério que me separa de Deus. E ir e pedir perdão e procurar tirar essas essas influências da minha história na minha vida presente. Eu aceitei Jesus, realmente, foi tudo aniquilado na cruz.
na minha vida. Mas o que eu preciso entender é que eu continuo praticando as mesmas coisas que os meus antepassados praticavam. E isso, a Bíblia tem um versículo que a gente precisa ser muito cauteloso, porque ela diz que quando saiu tudo. Na cruz saiu tudo. Eu aceitei Jesus, saí leve da igreja, saiu tudo. Mas amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. E esse continuar fazendo a mesma coisa vai me trazer a consequência e abrir portas para vir aqueles e mais 7. É isso que a Bíblia diz. Que vai abrir portas novamente. Então, nós precisamos encarar o pecado, porque a graça, nós vivemos na plenitude da graça. Os pecados que estão visitando, influenciando o meu comportamento hoje como cristão, eu preciso encará-los de frente na oração, no jejum e levar até a Deus, para que Deus traga à luz o porquê que eles não saem. Aí nós passamos, Deus realmente mandou o dilúvio, destruiu, e Deus, nós chegamos, Noé plantando a vinha dele. E começou a ser lavrador na terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos, no lado de fora. Irmãos, nós vimos Deus amaldiçoando o homem, nós vimos Deus declarando que a terra amaldiçoou o homem. Eu estava na África com muito problema, sozinha, solteira, e eu fui conversar com um pastor africano que trabalhava com libertação. E ele disse: Maria, eu vejo que a natureza está trabalhando contra você. Por que você já pediu perdão à natureza, pediu perdão à própria terra, por algo que aconteceu mesmo fora do teu conhecimento, que tá abrindo, que está trabalhando contra você? E eu me atentei para isso e comecei a pedir perdão. Encontrei base bíblica que eu não a coloquei aqui, mas vou colocar na frente. Agora, a mãe do Ambrósio, Vou colocar, desculpa, é que chegou visitas aqui em casa agora e o apóstolo João está me comunicando. Aí, então, chegou com essa questão toda, eu fui buscar base na Bíblia, encontrei bases na Bíblia, porque Deus fala lá nós vamos falar isso mais tarde, mas Deus fala para Israel: a terra não dará o seu fruto, não haverá chuva, quer dizer, a própria natureza vai estar trabalhando contra você. As constelações, a lua, o sol, vai trabalhar contra aqueles que mantêm. E eu comecei a pedir perdão a Deus, para Deus fechar essas portas. De onde quer que eu punha os meus pés, eu via destruição. Tudo que eu punha as minhas mãos não prosperava. E eu comecei aí um processo de libertação da minha história, de pedido de perdão a Deus por todas as coisas da minha história. E nós precisamos entender isso da parte de Deus. Pela primeira vez, nesse texto aqui de Noé, a gente vai ver, pela primeira vez, o homem surge amaldiçoando. Veja nos detalhes que ele falou das gerações de Cão. Quem comete pecado foi Cão, mas foi todos os descendentes que receberam as consequências. Então, nós vamos fazer uma pequena análise aqui do que aconteceu com Cão.
E vamos ver como é que foi sério essa questão, porque Noé, ele foi considerado um profeta de Deus na terra, o primeiro profeta de Deus na terra. Então, a palavra dele, estava começando tudo com ele. Então, a palavra dele era endossada por Deus. E ele estava aborrecido, estava irado com o que o filho dele tinha feito. O que nós precisamos entender aqui, gente, eu sou de uma geração que eu me lembro muito bem das minhas tias que moravam no interior. Elas escondiam os sutiãs, as calcinhas, para que os irmãos não vissem quando estava secando. Então, eles conservavam a pureza, eles se conservavam. Imagina no tempo de Noé, desculpa, porque Noé, ele conversava com Deus. Ele era amiguinho de Deus. Ele fazia sacrifício e Deus vinha receber o sacrifício e fez nova aliança com ele. Deus programou a arca toda com ele e ele era amigo de Deus. Então, Noé, com toda a preservação que ele tinha, com todo o padrão que ele tinha de recato, ele recebeu essa notícia desagradável. A maldição, letra A, a maldição de Canaã, quando Noé soube do comportamento de Cão, ele ficou indignado. A Bíblia diz não é irado, é indignado. Nesta época, Cão tinha um filho chamado Canaã. O filho de Cão já tinha nascido nessa época. Então, ao invés de a maldição cair sobre Cão e todos os seus descendentes, caiu sobre Canaã e seus descendentes, os quais foram amaldiçoados com a escravidão. Vamos observar as informações bíblicas a respeito de Canaã e seus descendentes. Canaã foi apenas um dos filhos de Cão, Gênesis 10, 6. Os descendentes de Canaã se estabeleceram na terra de Israel, Gênesis 10, 15 e 19. Os descendentes de Canaã tinham uma tendência à imoralidade. O que aconteceu com Cão? Cão, ele demonstrou uma imoralidade, ele era imoral, porque expunha a intimidade do seu pai. Imoralidade, Gênesis 10, 19, Sodoma e Gomorra, isso aqui eram descendentes de Canaã. Gênesis 15, 16, Gênesis 19, Gênesis 34, 1 e 2. Note, Gênesis 10, 15, 16, Levítico, olha aí, já com Israel, 18, 3, 24, note versos 3. Então, Deus condenou a descendência de Canaã, Israel tomou a terra de Canaã. Deus tirou a terra de Canaã para dar a Israel. 4. Os cananeus foram dominados e escravizados por Israel e muitas nações de gentios. Os últimos cananeus parecem ter sido destruídos em 146 a.C., quando Roma atacou a cidade fenícia de Cartago. Até mesmo os romanos ficaram chocados com a impiedade de Cartago. Isso aqui é história. Sem é abençoado. Agora, os outros irmãos de Noé, que ele profetizou sobre eles, Sem foi o pai dos povos orientais, incluindo Abraão e o povo judeu. Perceba que a bênção de Sem está associada a Deus. Através de Sem, vieram todos os judeus e seus profetas, e finalmente o Senhor Jesus Cristo. Canaã deveria ser servo deles. Jafé é abençoado. Jafé foi o pai dos povos nórdicos ou europeus. Várias promessas são feitas aqui.
a descendência de Jafé se alargaria. Note através das histórias as conquistas mundiais realizadas pela semente de Jafé. Jafé habitaria nas tendas de Sem. Isto pode se referir ao fato de que os descendentes de Jafé têm frequentemente vivido nas terras de Sem. O mais importante que isto é sempre visto como uma profecia a respeito do evangelho, chegando até os gentios. Canaã deveria ser servo deles. Os cananeus foram frequentemente escravizados e finalmente destruídos pelos descendentes de Jafé. Aqui nós terminamos essa história dessa profecia de Noé sobre o filho dele, Canaã, sem nenhuma ressalva, falando tão somente um pouquinho. Isso aí é só assim uma beliscada na história desses descendentes. Em Gênesis 11, 1 e 9, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume fique nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O objetivo da Torre de Babel não era outro, senão que ficassem juntos, ficassem amarrados um ao outro ali, não crescessem, não tomassem. O alvo de Deus era que o homem tomasse posse de toda a terra, administrasse toda a terra e crescesse, multiplicasse. E eles não. O intuito deles era ficar juntinho, quietinho, nem parece filho debaixo da asa dos pais, né? Ficar quietinho naquele lugar e tendo uma torre para ver toda a extensão da terra ou para alcançar a Deus. Então, e nesse momento Deus diz, alguma coisa está acontecendo entre os homens, que está saindo do meu programa. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Irmãos, aqui essa questão de confusão das línguas, se a gente olhar bem o objetivo de Deus, é que o homem ia ficar sem limite, ele ia ficar mais e mais independente de Deus. Se ele tivesse todo junto, com toda a proximidade que eles tinham ainda do Espírito de Deus, nós somos quantas gerações depois dessa geração? E ainda temos essa presença forte do Espírito de Deus quando nascemos. Imagina eles com toda a inteligência e capacitação do Espírito de Deus. E não iam trabalhar para o bem. Eles iam trabalhar e acabar na violência, e acabar como acabou as gerações passadas. E Deus diz: não, tenho algo para fazer. Não vou mais destruir o homem, porque ele prometeu nunca mais destruir o homem com água. Fez o arco-íris, e aqui ele encontrou outra saída. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.
O que nós vemos, irmãos, que a diversidade de línguas na face da Terra veio em consequência de um objetivo mau que o homem teve. Agora, essa questão da língua é uma coisa muito séria, porque nós estamos num país que fala duas línguas fluentemente, o inglês e o setsuana. Nós não falamos inglês, mas aqui nós encontramos pessoas que falam português e falam francês. Então, nosso poder de comunicação do evangelho é bem pequenininho, porque nós não falamos as línguas locais. Então, essa limitação não foi só para a torre, foi para muitas e muitas outras coisas que nós precisamos. Por exemplo, quando nós vamos fazer um projeto de social com outras línguas, com outros povos que não são os nossos, a coisa que mais temos dificuldade é entender a cosmovisão deles, porque tem povos que o começo é do lado esquerdo. Nosso começo de leitura é do esquerdo para o direito. Mas há povos que o começo de leitura é do direito para o esquerdo. Então, são todos princípios que dificultam a nossa comunicação. A visão, nós temos que fazer. Hoje em dia, nós temos técnicas, temos várias, desenvolveu-se as ciências, nós podemos estudar línguas, mas aqui nesse tempo, as pessoas eram tolhidas. Elas não podiam, então decidiram se separar. Quando falamos de maldições hereditárias, precisamos entender os processos que houve no relacionamento. Primeiramente, desculpa, a confusão na comunicação do homem foi uma forma de controle aos avanços na independência de Deus. Então, a confusão nas línguas, a dificuldade de comunicação, Deus lançou porque eles poderiam sobrepor a bênção de Deus. E nós vemos hoje quantos casais têm problema de comunicação, dificuldade de entendimento. E não se sabe, os pais tiveram, os avós tiveram, os tataravós tiveram, não se entendiam. Então, nós precisamos, porque com o passar do tempo, o inimigo pegou a muitas coisas e aplica contra nós. E nós precisamos entender que nossas dificuldades, elas não vêm de Deus, vêm de nossas heranças. Então, nós precisamos entender e aceitar que Deus entre na nossa história. Quando falamos de maldição hereditária, precisamos entender os processos que houve no relacionamento entre Deus e o homem. E é por isso que nós caminhamos no Velho Testamento, porque se a gente não entender a raiz bíblica que o próprio Deus teve dificuldade de se relacionar com o homem caído, nós nunca vamos aceitar ter a humildade que Deus teve de realmente se sentar e fazer um novo programa. Qual é o novo programa? Aceitar Jesus na minha história. Amém? Vamos abrir os microfones. Quem está aí? Aleluia. Pode falar. Só que agora eu quero te ver. Ai, ai, vamos ver aqui. Se você vai me ver. Abri minha câmera agora. Deixa eu ver aqui. Ai, é muito difícil mexer nesse Skype. Cleide, como é que está você, Cleide?
Aleluia, Senhor. Então, fala, minha querida. Deixa que esse negócio de te ver. Ai, tá meio complicado aqui. Deixa eu ligar meu microfone de novo e minha câmera. Eu estou te Sim. ouvindo bem, Marta. Eu Tá, estou te ouvindo bem. Estou. Ai, ai, glória a Deus. Esse estudo ele é muito relevante, né? Porque a gente tem que... É como foi dito antes, né? Foram as nossas escolhas, o modo de viver, né? Que É. a gente escolhe, os nossos antepassados escolheram. E isso tem muita influência sobre as nossas vidas, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente não tem que viver como eles, né? Do mesmo jeito que o homem teve, assim, como é que se diz? A atitude, né? De fazer coisas a seu próprio favor, né? Deixando Deus de lado, hoje a gente pode mudar todas essas situações, né? A palavra foi bem clara aí, não é porque o meu antepassado fazia que eu sou obrigada a fazer. Então, a gente tem que deletar tudo aquilo que não provém de Deus, e a gente tem que ter esse discernimento de atentar, desde os primórdios do tempo, os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Esse foi o meu entendimento. E muitas vezes a gente quer inventar, quer renovar. O tempo mudou, hoje eu tenho uma casa, mas eu vou mudar o meu jeito de vida, mas as coisas não são assim, né? A gente continua do mesmo jeito. Então, realmente, a palavra de Deus, ela é poderosa, né? E ela está sobre as nossas vidas, que é a vontade realmente de Deus. E eu tô entendendo muita coisa. Eu acho que as pessoas também vão começar a entender muita coisa e passar a mudar suas atitudes de hoje em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Marta, a Cleide também está aí? Tá. Se ela quiser falar, está com oportunidade. Cleide? Ela está digitando. Ah. Glória a Deus. Ô, Marta, eu vou parar, então, a gravação com... Ah, tá bem. Está bem. Eu vou parar a gravação, mas antes você pode orar para nós terminarmos? Sim. Aleluias. Divino Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome. Apresento, Senhor, a minha vida, apresento a vida dos apóstolos e de todos aqueles, Senhor, que estão conectados neste trabalho e que estamos, Senhor, realmente aprendendo de Ti, meu Pai querido, meu Pai amado. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais com a luz do Teu Espírito, Pai, sobre os nossos entendimentos, que o Senhor venha ampliar o nosso conhecimento, Pai, cada vez mais a respeito da Tua palavra. Aleluias. Que o Senhor possa usar poderosamente, Senhor, os apóstolos, para que eles possam estar ministrando, Pai, aquilo, Pai, que está à luz da Tua palavra, e que por algum motivo, Senhor, mesmo na leitura da Tua palavra, deixamos de ter algum discernimento, algum entendimento, que o Senhor venha trazer à luz, Senhor, para que possamos mudar as nossas atitudes no dia a dia, em relação à nossa própria libertação
e para a salvação dos nossos, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar em nome de Jesus. Senhor, nesta hora, Pai, eu também venho pedir toda a sua proteção, Pai. Protege, Senhor. Protege este propósito, Senhor. Porque eu sei que ele é do Senhor. E o Senhor há de fazer uma grande obra sobre todas estas vidas, Senhor, que estão envolvidas. Sobre todos aqueles, Senhor, onde esse projeto ainda vai alcançar. Deus Santo de Israel, guarda-nos, Senhor, com a tua poderosa mão. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por cada palavra, te agradeço por cada mover. Ó Senhor, que o Senhor venha estar com a sua mão estendida sobre nós, porque sabemos que ela não está encolhida. E que o Senhor venha sempre, Pai, nos oferecer o teu favor. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 Eu vou terminar a gravação.